Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto A Flor da Verdade. Por volta do ano 250 a.C., na China antiga, certo príncipe da região de Tingzida, no norte do país, estava às vésperas de ser coroado imperador. Mas, de acordo com a lei, ele deveria se casar. Sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte para saber qual se achava digna de sua auspiciosa proposta. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia numa celebração especial todas as pretendentes e lançaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem, espantou-se ao ouvir que ela pretendia ir à celebração. Indagou-lhe incrédula: minha filha, o que acha que fará lá? Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte. Tire essa ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não torne o sofrimento uma loucura. A filha respondeu: não, querida mãe, não estou sofrendo e muito menos louca. Sei que jamais poderei ser a escolhida, mas esta é a minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isso já me torna feliz, pois sei que meu destino é outro. À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de fato, todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, finalmente, o príncipe anunciou o desafio. Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que dentro de 6 meses me trouxer a mais bela flor será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China. A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam costumes, amizades, relacionamentos, dentre outros. O tempo passou e a doce jovem, como não tinha muita habilidade na arte de jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura daquela semente, pois sabia que se a beleza das flores surgisse na mesma extensão do seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tentara de tudo, usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido, e dia a dia ela percebia cada vez mais longe o seu sonho, mas cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada ela havia cultivado. Consciente do seu esforço e dedicação, comunicou à sua mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e hora combinadas, pois não pretendia nada além do que mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada, estava lá, no seu vaso vazio, bem como todas as pretendentes, cada uma com uma flor mais bela do que a outra, de todas as mais variadas formas e cores. Ela estava absorta, nunca havia presenciado cena tão bela. Finalmente chegou o momento esperado. O príncipe chegou e observou cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. E após passar por todas, uma a uma, ele anunciou o resultado e indicou a bela jovem como sua futura esposa. As pessoas presentes tiveram as mais inusitadas reações. Ninguém compreendeu como ele havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente, ele esclareceu: essa foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis. Gente, ninguém perde nada por ser verdadeiro, ninguém perde nada por falar a verdade. Às vezes a verdade incomoda, dói, o outro não entende, né? Mas é o melhor caminho. Tanto é que é o melhor caminho que Jesus, quando esteve na terra, ele falou o quê? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai se não for por ele. Então, ele era o caminho, a verdade e a vida. Verdade. Jesus só falava verdade. Nós temos o maior modelo, Jesus. Então, nós não temos que ter medo.
Quem tem a verdade não tem que ter medo de nada. Como eu falei, a verdade pode incomodar os demais, a verdade pode não ser compreendida, mas se você está de consciência tranquila que é verdade, não tenha medo. Olha só, eu fui professora há mais de 32 anos e sempre vinha pai na porta da escola, porque eu era muito sargentona, disciplinadora, então sempre vem aqueles pais que não compreendem a forma com que a gente trabalha, porque está acostumado com aqueles professores que pode tudo. De repente o filho fala, posso ir no banheiro? Eu falo, não. Posso ir para o recreio e ficar 5 minutos a mais porque eu não terminei de comer minha merenda? Não. Então, os meus nãos, eles atrapalhavam bem o começo de ano. Porque até as crianças entenderem que aquele não fazia parte de uma disciplina e os pais também compreenderem isso, era a minha verdade, eu estava andando com a disciplina. Então, às vezes, havia o quê? Para que a situação ficasse mais complicada e mais a favor dos pais do que da professora, o aluno às vezes aumentava a conversa, ou o próprio pai aumentava a conversa, a fim de prejudicar o professor mesmo, né? E às vezes chegava lá na direção e falava assim, a professora gritou com meu filho. Essa história do professor gritou com meu filho, para mim não colava. Porque eu nunca precisei gritar. Eu já tenho voz alta. Se falasse que fui eu que bati uma porta na sala de aula para todo mundo ficar quieto e assustar com a batida da porta, é verdade, isso eu fazia. Mas se falar, Patrícia, a professora Patrícia foi lá e gritou no meu... Não. Então, quando vinha algumas coisas que não eram verdades, eu não tinha medo. Eu falava para o pai, eu falei para o teu filho desse jeito, assim, assim, assado. Se o senhor gostou ou não, é a minha disciplina, é a minha sala de aula. Ali eu trabalho da minha forma. Eu não vou colocar a mão no teu filho, eu não vou gritar com o teu filho, eu não vou colocar seu filho ao ridículo, mas eu vou disciplinar o teu filho. Então, eu não tinha medo do que eu fazia. Algumas coisas eu fugia da pedagogia. Era a minha pedagogia, era o meu jeito tosco de ser, mas que não infligia lei nenhuma que fizesse um agravo à criança. Eu estava ali para proteger a criança, eu estava ali para ajudar, colaborar com o seu aprendizado. E algumas vezes a gente tem que usar recursos que a pedagogia não ensina, mas que são recursos. Eu vi outro dia um vídeo na internet que eu achei um barato. A professora escreveu lá, a pedagogia que eu estou utilizando chama Maria da Conceição. Aí perguntaram para ela, mas o que é Maria da Conceição? A minha mãe. O que ela me ensinou deu certo, então eu ensino meus alunos. Às vezes o professor acaba mesmo buscando soluções na sua rotina, na sua criação, na sua educação. E se é a sua verdade, se ela acredita que aquilo realmente funciona, ela tem que fazer mesmo. A única coisa que o professor jamais pode fazer é constranger aluno de forma traumática, né? Porque aí a gente está infligindo uma lei, a lei do respeito. Não é a lei do estatuto da criança, do adolescente, não. É a lei do respeito. O professor tem que respeitar para ser respeitado. Então a gente não pode infligir essa lei do respeito e a gente não pode, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, colocar a mão em aluno. Na época da palmatória, da régua, de ajoelhar no milho, isso aí meu pai passou a 1940, lá atrás. Isso já foi. Isso não existe mais, isso não pode existir. Mas a questão é, se você está com a sua verdade, não tenha medo. Algumas pessoas vão se espantar com a sua verdade, que não condiz com a verdade delas. Algumas pessoas vão criticar a sua verdade, mas se ela faz efeito, se ela tem resultado, continue. Acredite na sua verdade e faça valer a sua verdade. Né? Não está prejudicando ninguém, não está se prejudicando, não está causando nenhum dano maior. Pelo contrário, a sua verdade, ela te traz paz, a sua verdade, ela te traz o equilíbrio do dever bem cumprido, ela te traz consciência tranquila, então continue na sua paz, porque você está no caminho certo. Enquanto professor, enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem que buscar esse equilíbrio, essa paz de espírito, essa paz mental, essa paz física, de que você está andando com a verdade. E volto a repetir, o maior exemplo que nós temos da verdade, Jesus. Você está seguindo Jesus? Porque o Jesus foi o maior mestre de todos.
Ele ensinou tudo que era bom. Você está seguindo ele? A verdade dele pode ser a sua. Adota a verdade de Jesus na sua vida. E você vai sentir muita coisa mudar. Porque quem anda com a verdade se liberta. É essa a promessa dele. E de verdade, a gente se liberta mesmo. Porque a gente não fica importando com aquelas coisas de embalo, né? Modismo. Tá todo mundo fazendo tal coisa, então eu também tenho que fazer. Tá todo mundo indo para a esquerda, eu também tenho que ir. Já pensou se essa princesa aqui tivesse colocado uma planta linda e maravilhosa no vaso? Ela tinha perdido o maior amor da vida dela, porque ela não foi sincera. E uma relação, quando se constrói na mentira, cai por terra. Se ele tivesse escolhido ela com uma planta linda e maravilhosa, ao passar do tempo, esse príncipe descobrisse que a planta era uma mentira, que a flor não existia. O relacionamento ia dar certo? Qualquer tipo de relacionamento calcado em mentira tende a fracassar. Eu sempre falava para o meu filho, o que você fizer, seja certo ou errado, você fala para mim. Não deixa eu saber pelos outros. Porque a pior coisa que tem é eu não poder confiar em você e ainda ter que passar pelo carão de que os outros falem de você e eu não possa defender. Já pensou? Você tem um filho, você colocou ele no mundo e você não pode defender o seu filho porque você não confia nele? Os meus alunos, quando alguém falava, seu aluno na hora do recreio fez tal coisa, eu falava, esse aluno não fez não. Ah, fez sim, a minha aluna, meu aluno, não sei o que, não sei quem viu. Esse aluno não fez não, mas eu vou conversar com ele. Aí eu chamava meu aluno. Só de olhar para meu aluno já ficava, professora, não fui eu, professora. Eu não estou falando que foi. Calma, vamos conversar, me explica. Você viu? Viu quem foi? Me conta, que eu vou te defender. E eu defendia meus alunos. Aí as pessoas falavam assim, quando acontecia alguma coisa no recreio, né, numa educação física, quando vinham me contar alguma coisa, vinham me contar com aquele receio, porque sabia que eu ia defender meu aluno. Porque meu aluno, ele apronta. Todos os alunos meus aprontaram. Mas eles eram sinceros. Aí fui eu mesmo, né? Foi você que quis bater no fulano? Foi. Eu quis bater por isso, por isso, por isso. Eles tinham um argumento. Eles eram verdadeiros e tinham um argumento, porque eu ensinava a argumentar. Não se defender no argumento, mas falar. Tintim por tintim como aconteceu. A parte que é culpa deles, eles vão ter que assumir. A parte que for culpa do outro, o outro vai ter que assumir também. E aí os trabalhadores da escola ou qualquer lugar que eu levasse, as pessoas tinham aquele tato para falar do meu aluno. Porque sabia que o aluno, se ele fez, ele ia falar, fiz. Se eu não fiz, eles iam bater o pé e falar, não fiz. Lógico que toda regra tem exceção. Tinha aqueles que eram metidos esperto, que queriam mentir. Tinha, lógico que tinha. Mas grande parte dos meus alunos era a verdade, né? Porque uma das primeiras coisas que a gente tem que ensinar a criança, a ser sincero. Eu peguei meu filho várias vezes mentindo para mim quando era criança, quando era menor. Eu ia entrar na sala de aula e eu não tinha com quem deixar ele, a diretora permitia que ele ficasse na escola. Então ele ficava brincando, sentado numa cadeira, coitado. Ele passou muitas horas sentado numa cadeira para eu poder trabalhar. E ali eu levava algum joguinho, levava livro, né, videogame lá no celular. E eu levava os lanchinhos, né? Eu deixava o lanchinho tudo arrumadinho na mesa e falava para ele, eu vou entrar em tal sala para dar aula. Enquanto eu entro lá para dar aula, você come o lanche. Tá bom, mãe. Aí eu entrava para dar aula, ele pegava o lanche e jogava no lixo. Você já comeu, Rafael? Já, mãe. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu achei estranho, porque eu vivia falando para ele, você guarda pra guerra. Ele ficava mastigando e guardava aqui na bochecha. Ficava aquela comida parada. E na escola a comida não ficava parada. Era questão de 1 hora, eu voltava e já tinha comido. E em casa ele demorava mais de 1 hora. Aí mãe é esperta, né? Falei, tem uma coisa de errado aí. Ou ele tá dividindo esse lanche com alguém, alguma coisa ele tá fazendo com esse lanche. Aí um dia eu caí naquela tentação de olhar pro lixo. Vem cá, Mike. Vem aqui. Tá querendo aprontar. Aí eu caí na tentação de olhar pra lixeira. Falei, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Tá estranho ele comer tão rápido. Rápido. Não era rápido, né? 1 hora não era rápido. Mas aqui em casa ele demorava mais de 1 hora. Aí fui cair na tentação de ver a lixeira da escola. O lanche do garoto inteiro lá.
Ou seja, todos os dias que eu dei lanche para ele, ele não comeu. Ele jogava no lixo. Aí eu catei ele de jeito. Falei, não, senhor, comida é algo sagrado. A gente pena pra caramba pra conseguir comprar os lanchinhos pra você aí, pra você jogar no lixo. Corrigi na época. Mas ainda assim, é da pessoa. Tem coisas que vêm da pessoa. Eu via muitas vezes na passagem, né, no seu crescimento, na sua evolução, que ele não comia, não se alimentava como as outras pessoas. Era o jeito dele. E eu, como ditadora, eu sempre forçava. Não, você vai comer, você precisa comer. Você tá magro, você vai ficar doente. Mas aí é aquela história, monitorando, porque aí eu não acreditava mais. Eu falava, se eu deixar ele sozinho, ele vai jogar fora. Era algo dele aquilo. Ele queria jogar fora a comida por nada. Não consegui, passou o processo do crescimento do meu filho sem eu entender essa parte aí. Ele mentia que comia e jogava fora. E isso daí é um distúrbio, a gente sabe que pode ser um distúrbio. Né? Mandei para psicólogo na época, tudo, mas não conseguiu descobrir o que foi, o que aconteceu. Então a gente tem que ficar atento às crianças que têm o hábito de mentir. Tem aquela criança que tem o hábito de pegar o que é dos outros e depois ele nega até o final. Não peguei, não fui eu, foi fulano, talvez foi ciclano. Ele quer achar um culpado, ele chora, ele se esguela. Isso já aconteceu também, de ter aluno que rouba, é furto. Né? Pega um lápis, uma caneta, pega uma borracha, coisa boba. Não é nem aquele mais bonitinho, não, coisa boba. Tem mania de pegar o que é do outro. E tem mania de acusar que não pegou. Acusa outros, né? Culpa outras pessoas. Olha pro teu rosto com aquele olhar assim caído para você acreditar nele, que ele tá falando a verdade. Eu tive um aluno que eu tava com um projeto todinho que eu tinha trabalhado num pendrive. Tava em cima da minha mesa o pendrive e eu sou muito distraída com as coisas. Eu sou organizada, sou sargentona, como eu falo, mas eu também sou distraída. E na hora de bater o sinal, eu juntei todas as minhas coisas, coloquei dentro da bolsa e fui embora para casa. E não notei o pendrive, a falta dele. Só que quando chegou em casa, eu fui montar o projeto no computador. Cadê o pendrive para colocar no computador? Falei, eita, esqueci na escola. Deve estar no armário, deve estar dentro de uma bolsinha. No outro dia, cheguei lá procurando o pendrive e nada. Falei, não tá no meio das minhas coisas. E aí, eu falei com a turma, falei, gente, vocês viram um pendrive? Alguém, né, viu alguém pegar o pendrive? Caiu no chão? Será que foi parar no lixo? Eu tô preocupada, porque é um projeto que eu tô desenvolvendo. A molecada, um cutuca o outro e tal, até que, foi fulano que pegou, professora. Nós vimos na hora que ele passou na sua mesa e pegou o pendrive. Não é dele? Não, não é dele. Então ele pegou seu pendrive. Aí todos da sala viram, quase todos da sala viram a cena. O menino na frente de todos. O menino começou a chorar e falou assim, eu não peguei nada de ninguém, eu nem vi isso, eu nem sei o que é isso. E deu trabalho. Chamei mãe. Aí nesse caso a gente tem que acionar a GCM, que é órgão público, a gente tem que chamar o órgão público. A mãe teve que responder, o filho é de menor, não pode ser constrangido, mas a família é responsável por ele, eles têm que dar conta do pendrive, até porque teve testemunha, as crianças viram quem foi, e o tempo todo o garoto falando, não fui eu não peguei. Sendo que teve gente falando, eu vi você pegar, seu doido. Você passou lá na mesa da professora, você passou a mão e ainda colocou no bolso de trás. Deram detalhes do que aconteceu. Então, criança que pega o hábito de mentir, vai ser mentiroso o resto da vida. Nós, como trabalhamos com educação, esse canal é feito para refletir sobre educação, é obrigação de pai e mãe ficar atento. Começa com muita mentira, faz terapia, trabalha com psicólogo, vai procurar de onde que está saindo essas mentiras, porque às vezes não é pai e mãe que ensina, às vezes é da criança aquilo. E outros casos é referente ao meio que a criança está. O pai ou a mãe deve para a polícia, né? Deve para a sociedade, e a criança já está pegando o jeito da família e está fazendo também. Então existem vários casos que se a criança não for corrigida em relação à mentira, ela jamais vai falar a verdade. Ela vai acreditar na mentira dela. E aí tem aquele caso mais grave que a gente conhece que se desenvolve, que são casos dos psicopatas. O cara dá facada na pessoa sorrindo, achando que ele está fazendo certo. Não tem peso na consciência nenhuma, porque ele já acreditou tanto naquela mentira dele ali, ou na verdade que ele construiu, que para ele tá tudo certo. Eu assisti aquele filme do cara que matava as mulheres aqui em São Paulo, o cara do parque lá. Esqueci o nome.
Ele é até maníaco do parque, né? Se conversar com ele conversa educadamente. Ele fala acreditando em cada palavra dele. Em momento nenhum ele fala mal das vítimas dele, fala que as mulheres eram educadas, eram bonitas, ele elogia. Ah, mas se você gostou tanto, mas por que você matou? Não, porque vinha uma voz aqui e dizia que ela não era de Deus. Então, ele dava explicações assim que ele era convincente, ele acredita naquela verdade dele, que para nós é mentira. Então o psicopata ele não sente a gravidade da verdade dele, né? Então são questões que a gente tem que levantar em sala de aula. O professor fala, não, nessa cumbuca não coloca o dedo não, tem que colocar sim. Tem que descobrir os mentirosos da sua sala, tem que indicar para os pais o psicólogo, o tratamento com o terapeuta, tem que mostrar para o pai que aquele ali está guardando material do outro que não pode. Não, mas não é constrangimento? Não é não, é constrangimento. Constrangimento se você pegar a criança na frente de todo mundo e fazer um escarcéu, mas se você pega a criança, pega o pai, leva na direção, conversa à parte, prova para o pai que aquilo ali está acontecendo, o pai tem que tomar uma atitude. Se o professor vê tudo isso e não tomar uma atitude, ele é conivente. Se acontecer alguma coisa mais grave, o professor roda também, sabia? Nós que vemos as coisas na sala de aula, nós temos obrigação de falar para os pais. E a nossa verdade, às vezes, é distorcida pelos pais também. A gente vai tomar cacete por causa disso daí, gente. Nós vamos tomar umas cacetadas boas. Eu já tomei muitas. Porque você chega lá e fala, seu filho não é essa coisa fofa que você pensa. Ele precisa de tratamento, ele precisa de disciplina, ele precisa de regra. O pai e a mãe às vezes arrepia. Não aceito, porque o pai e a mãe já vem com desculpa do outro também. Então o professor tem que ter firmeza na sua palavra, seriedade, ética, para conduzir essa situação e falar, olha, a minha parte eu fiz, agora fica a teu critério, pai. Se você não tomar uma atitude, o teu filho vai desregrar. Eu tive um aluno que ele pegava moedinhas lá dos tios dele. A pai e a mãe já estavam na criminalidade, ele era criado pelos tios. Então os tios bobeavam com moedinha em cima da mesa, ele passava e pegava a moedinha. Eu comecei a trabalhar essa questão na sala de aula das moedinhas, eu comecei a trazer polícia para a sala de aula para fazer palestra, levei ele em quartel para ver como é que é o procedimento. Levei ele, inclusive, em lugares onde tem apreensão, para mostrar. O cara que roubou era um cara inteligente, mas ele se lascou, ele foi preso. Então, é necessário trabalhar com a verdade com as crianças. A gente pensa que é algo assim, é criança, coisa de criança, pegou o lápis do outro porque achou bonito. Pegou uma vez, vai pegar a segunda, a terceira, a quarta e sempre. Vai crescer nesse impasse. E se crescer assim, pode até, inclusive, desencadear aí essa psicopatia que a gente fala, que é o cara que mata sorrindo, achando que ele está fazendo certo. Então, está dentro do quadro de educação, sim, falar a verdade. O professor tem que falar a verdade, pai e mãe tem que falar a verdade para ser exemplo do aluno. Tem que colocar Jesus como o maior exemplo de todos. Caminho, verdade e vida, Jesus. Ele tem que saber o que ele pode e o que ele não pode. É isso que é educar. Tá pensando que educar é fácil? Dá trabalho, inclusive nessa parte da verdade. Como isso dá trabalho? Porque nós mesmos somos os primeiros a ser mentirosos, não é verdade? Então a gente tem que ficar esperto com isso, que se a gente mente, a gente dá brecha para o outro mentir. Se a professora falta na escola e fala que ela estava doente, que ela estava com dor, por isso que ela não foi, e ela foi para a praia, o aluno vai ver no Facebook que ela estava na praia. Então a mentira dela cai por terra, o aluno não vai acreditar mais naquela professora. Às vezes acontecia algum caso de aluno que ia internar, aluno que passava mal. Eu falava para os meus alunos, vou deixar a lição na lousa, não vou mandar ninguém ficar olhando sala, porque vocês já são grandinhos, vocês vão ficar fazendo lição e eu vou lá na casa do fulano. Eu vou sair daqui, é 15 minutos para ir na casa dele, os outros 15 minutos é recreio de vocês e eu volto para continuar a aula. Eu tô indo lá para ver o fulano que tá doente. Eu não tô mentindo para vocês não, tô falando a verdade. Tô indo lá na casa do fulano. Pode fazer isso? Não, mas eu fazia. Se chegasse um supervisor, professor, a senhora largou os alunos, a senhora saiu da sala? Larguei, saí. Quer fazer por escrito aí a reclamação? Pode fazer, mas eu fui socorrer um aluno. E eu não queria largar os meus alunos aqui sem mim. Colocar um eventual aqui, não precisa. Eles estavam fazendo lição, eles são calmos, eles são tranquilos, são educados.
sabiam que eu estava indo ver o colega deles que está passando mal. Já fui para o hospital, para emergência, larguei meus alunos na sala de aula, falava para a inspetora, dá uma passadinha lá de vez em quando, dá uma olhada, que eles estão fazendo lição. Quando eles terminarem de fazer a lição, tem outra aqui, ó. Você passa para mim lá, dá as folhinhas para eles, que eles sabem se virar. E eu vou lá para o hospital. Eu falava a verdade, não tinha que ficar mentindo. Agora eu cansei de ver professor falando, ai gente, eu preciso ir ali no banheiro. E a professora já volta, viu? E esse banheiro era para comer lanche para as outras, pediam lá esfirra para entregar na escola, pediam um bolo para entregar na escola. Banheiro nada, saía para ficar conversando lá fora, ficar fazendo nada. Aí o aluno é besta? É nada. O aluno sabe quando você está saindo por uma seriedade, um caso sério, uma coisa grave, e quando você está fazendo hora. Aí a hora que ele fala, professor, passe no banheiro, você deu brecha. Ele percebeu que você mentiu. Ele também vai querer ir no banheiro. E ele quer ir no banheiro porque ele está necessitado do banheiro ou porque ele quer dar uma voltinha? Eu não deixava aluno ficar dando voltinha, não. Não tem essa, não. Só quando realmente fosse um caso necessitado. Né? Tá com vontade realmente do banheiro? Então você vai. Você tá com alguma infecção? Me traz atestado. Você pode ir no banheiro que eu dou aula pra você lá dentro do banheiro. Mas não vai ficar saindo à toa. Então a verdade, ela liberta. A verdade é o melhor caminho dentro da educação.